Estamos de volta para a terceira e última parte da entrevista com o prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Prefeito, eu faço uma pergunta agora também ao professor de Direito Constitucional. O senhor recebe, e isso é legal, o salário de deputado e também uma aposentadoria. Eu pergunto, realmente eu não tenho a resposta e queria saber. Isso não ultrapassa o teto estabelecido pela faixa salarial dos ministros do Supremo? Augusto, não é. Bom, primeiramente eu falei tanto isso na campanha, né? Foi tão debatido isso na campanha, não é uma aposentadoria, é uma previdência complementar, onde eu paguei por ela, entendeu? Como eu falei, como outros políticos pagaram, como todos. Então, é como uma previdência privada. Você vai no Bradesco, Banco do Brasil, começa a recolher, começa a depositar um dinheiro, depois de um certo tempo você pode receber. Era uma previdência complementar de uma legislação que existia à época, que já existia há muito tempo antes de eu ser deputado. E eu cumpri o que determinava a legislação. Então, é uma explicação muito boa, porque é necessária, porque para a imprensa de outros estados, né, e esse programa é visto em outros estados, isso não estava claro. Não estava. Não estava claro e é chamado de aposentadoria. Exato. Então, e eu fiz jus a ela, eu fiz direito a ela, como Dante de Oliveira, Roberto França, Luiz Soares e tantos outros homens públicos de bem. Certo? Exatamente. Então, não só para fechar agora, por ser uma outra fonte, por eu ter contribuído para ela, entendeu? Ela não entra nesse limite, ou não entrava até então. Não sei se com a nova PEC vai entrar. Se entrar, eu não poderia receber e não receberei. Vou cumprir o que determina o nosso ordenamento jurídico. Prefeito, vamos para a questão da saúde, que está muito complicada na nossa capital, né? O pronto-socorro informou à prefeitura recentemente que não pode mais atender os pacientes porque está superlotado, né? E identificou que a questão da falta de repasse aos hospitais filantrópicos, que pararam de atender, e a dificuldade dos hospitais do interior canalizou a maioria dos necessitados para lá. O pronto-socorro não atende, os hospitais filantrópicos não atendem, os hospitais do interior estão com problema. Como resolver isso? É a crise, né? Instalada e o diálogo. Você tem que sentar. Eu já marquei, inclusive, uma reunião com os hospitais filantrópicos para essa semana. Quinta-feira eu vou sentar com os hospitais filantrópicos e já quero começar a me inteirar dessa situação, porque a crise é grande. E eu estou tremendamente angustiado com a questão da saúde pública, a ponto de eu já ter afirmado, e vou aproveitar agora para afirmar de público, a Secretaria de Saúde é inegociável politicamente. Ali eu vou ser prefeito secretário de saúde. O que eu quero para os meus filhos, eu quero para os filhos da família cuiabana. É desumano. E chega, basta, ninguém aguenta mais o tamanho de desrespeito, o tamanho de banalização da vida humana na saúde pública. Tudo avança e a saúde pública continua pré-histórica, no desrespeito, numa desumanização. Como se resolve isso? Então, no diálogo, primeiro, trazendo os hospitais filantrópicos. Sem eles, você não dá conta de combater a saúde pública na capital e no estado. Mas vamos falar da capital, que eu sou o prefeito. A Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, Augusto, ela vai completar 200, ela tem 200 anos, 2 séculos de saúde pública aqui na capital, fazendo saúde. Antes de existir o SUS, a Santa Casa já era o SUS, atendendo a saúde pública no estado e na capital, referência para todos nós. Então você tem que ter um tratamento diferenciado. Esses repasses não podem faltar. Essa briga lamentável dos dois lados. Essa briga entre os hospitais, o Hospital do Câncer, se eu não me engano, e a Prefeitura Municipal. Lamentável, porque a Prefeitura precisa do Hospital do Câncer, a população precisa do Hospital do Câncer, o Hospital do Câncer é um parceiro da Prefeitura e uma agressão dos dois lados desnecessária enquanto a população padece. Então, a saúde pública tem um orçamento de 700 milhões, pouco mais, anual. Vamos otimizar esses recursos e começar de trás para frente, ou seja, das filantrópicas para a estrutura interna. E garantir o atendimento básico da população, investir em controle. Você sabia, e são informações que eu tô tendo, vou conversar depois com o Mauro, até fechar todo esse planejamento que está em minha cabeça, que 40%, 50% dos atendimentos da capital da saúde pública não são cadastrados e não são reconhecidos pelo Ministério? Ou são glosados por erro no preenchimento. O que significa isso? Que deixamos de receber
recursos preciosos, não obstante termos feito o atendimento. Por uma questão burocrática. Gestão burocrática. Eu estou indo dia 6 de dezembro a Lucas do Rio Verde, conhecer de perto o mais eficiente controle de atendimento da vida do paciente no momento que ele adentra, por exemplo, um pronto-socorro, e todo o seu atendimento, um exemplo, tá? Da dipirona que toma, da injeção que toma, do atendimento, do que usou do freezer, todo para você saber o custo daquele paciente e fazer a cobrança devida, porque Cuiabá está sendo prejudicada. É muito de gestão. Não estou fazendo pré-julgamento de nenhuma gestão, eu estou dizendo que está sendo detectado. Então é muito de gestão. Muita coisa vai pelo ralo, pela falta de gestão, pelo desperdício, pela corrupção, pela falta de uma maior presença do gestor na vida pública administrativa essencial à vida das pessoas, à vida humana. Então, por isso que eu digo, e eu vou mostrar isso na prática, a simbologia de um gestor presente. Entendeu? Porque muita coisa vai pelo ralo e a situação tende a piorar. Porque você não tem controle do que existe, do que está sendo gasto. Se você não sabe, se você atende, de cada 100 pacientes que você atende, 40 apenas o serviço prestado é remunerado, os outros 60 você fez de graça. Você tirou dinheiro da onde? O senhor vai valorizar os hospitais filantrópicos? Sem sombra de dúvida. Valorizar e valorizar. Eu quero o hospital filantrópico dentro da gestão em parceria. Eu quero atender o povo, eu quero atender a população. É o que eu falei. Carinho, atendimento, respeito. Essas filas, esse mau atendimento, esse desrespeito às pessoas vai acabar, precisa acabar. Ou, no mínimo, vai avançar, a população vai sentir, certo, que o prefeito está cuidando da sua vida e está te protegendo. Vamos voltar um pouco à política. 2 perguntas numa. Primeiro, o senhor foi eleito num partido que o senhor, inclusive, é um novato, né, um novato, mas que historicamente é um partido controlado, vamos dizer, por um cacique, que é o dono do partido, deputado Carlos Bezerra. Como que está sendo a formação do seu secretariado? Está tendo pressão do partido, dos seus aliados? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o PMDB, diferente dos outros estados nesse período eleitoral, o PT foi praticamente dizimado nessa última eleição porque tinha pessoas presas. Aqui em Mato Grosso, as lideranças do PMDB estão na cadeia. O ex-governador Silval Barbosa está na cadeia. Mas esse fenômeno não aconteceu em Mato Grosso. Por quê? Bem, da última pergunta, né? O governador Pedro Táxi, quando ele escolheu para vice, ele era senador, candidato a governador, o atual vice, governador do estado, Fávaro, o Fávaro era do PP, e o PP era partido do Pedro Henry, deputado Pedro Henry, inimigo do governador Pedro Táxi, e cobraram o governador, o senador, candidato a governador. Ele disse: partidos não cometem crimes, quem comete crimes são as pessoas. E é verdade, partido é uma instituição perene, tanto é que não é só do PMDB que tem gente presa, do PSDB também tem. Entendeu? Então, independente de partido político, são pessoas que vão responder pelos seus atos. Você não vai esconder, você não vai conseguir a perfeição nunca. O PT que se vendeu à perfeição não aconteceu. Então, o partido é feito por pessoas, e pessoas são falíveis. E vem aí a delação do Odebrecht, suprapartidária. É suprapartidária. Parece que envolve todos os partidos. Aí vai ter bastante. A instituição é que não pode ser maculada. As pessoas cometem crimes, cometem erros, cometem falhas, são humanas. Agora, o partido não. O partido é uma instituição que deve sobreviver, certo, às pessoas. Então, o PMDB é maior do que todos que estão lá dentro e que já passaram por ele ou que estão nele. E o secretariado? O secretariado... A composição, se tem uma reparação, certo, que acho que a nossa gestão vai fazer, é a história, a biografia de Carlos Bezerra. Ele realmente vem dessa imagem, até falei com ele esses dias. Bezerra, você tem uma imagem de ditador, de cacique, de que empurra a goela abaixo. Gustavo, se existe um homem democrático e que respeita espaço político, chama-se Carlos Bezerra. É natural a composição. Quem ajudou a ganhar, ajuda a governar, claro, apresentando os nomes, e o prefeito tem a última palavra. Então, eu sempre disse, vou governar com a graça de Deus que já tenho
e com os melhores nomes dos partidos da base aliada, de servidores públicos efetivos da prefeitura ou do Estado e de segmentos representativos da sociedade que eu quero que indiquem nomes. E sem tutores. E sem tutores. Agora, e o Bezerra respeita muito isso. Então ele está sendo muito ético, muito líder. Eu até o elogiei publicamente diante do diretório do meu partido, certo? Porque ele está me dando total liberdade e me apresentando nomes, mas dizendo, Manuel, a última palavra é sua. Vê se cabe. O que importa é o melhor para Cuiabá. Nós estamos prontos para te ajudar. Você vai falar com Michel Temer, vou te levar para ver isso, para ver aquilo. Eu quero te ajudar a ser o melhor prefeito da história de Cuiabá. Então o Bezerra é um grande líder político. O senhor acha que 4 anos são um tempo suficiente para que o prefeito faça o que planeja numa cidade, ou o senhor é a favor de um mandato mais longo e do fim da reeleição? Eu sou pela alternância, Augusto. Eu acho que 5 anos sem reeleição que sempre foi a tradição republicana brasileira, era assim, antes, especialmente para a presidência da República. Depois mexeram tanto, aí veio com o advento da reeleição, que eu acho nocivo. E o que é pior, reeleição sem desincompatibilização, sem sair do cargo, é mais nocivo ainda, além de ser desigual. Então, eu sou pela alternância de poder. Eu sou contra a reeleição. Se eu fosse congressista e pudesse defender a tese, eu defenderia a tese de 5 anos sem reeleição para todos os cargos majoritários, de chefe do Poder Executivo. Presidência, governo e prefeitura. E prefeito, eu não gosto daquele tipo de cobrança, o senhor vai ficar até o fim do mandato. Não é isso que eu pretendo colocar em discussão. É uma pergunta. O senhor pretende ficar na prefeitura até o fim do mandato? Até o fim do mandato, 100% até o fim. Vou viver Cuiabá e viver a prefeitura os 4 anos integralmente. Vamos, dois aspectos, um pouco espinhoso, a questão da implantação do Uber em Cuiabá. Como o senhor está vendo a questão da implantação, uma vez que em outras capitais houve violência, houve dificuldade. Um ponto. E um outro lado o senhor é o prefeito dos 300 anos de Cuiabá. Quais são seus planos para as festividades? Bom, Uber. Eu sou um homem público que sempre tive muito apoio dos taxistas. Eu gosto dos taxistas, eu admiro a vida dos taxistas. Eles são, antes de existir a internet, eles eram a internet, entendeu? Ambulante, tudo acontecia nos pontos de táxi, dentro do táxi. Ficar sabendo tudo, né? Todo mundo sabe tudo dentro do táxi. Há um envolvimento muito grande entre a realidade social do taxista e da cidade em que ele atua. E ele é um pioneiro no transporte, na política de mobilidade urbana. Hoje chama de mobilidade urbana, antes chamava taxista. Certo? E ele é o pioneiro. O taxista em Cuiabá existiu há 70 anos. Por isso que existe há 70 anos. São mais de 1.200 pais de família que devem satisfações ao poder público, que pagam alvará, que são fiscalizados, que pagam taxas, entendeu? E são permanentemente controlados e monitorados pelo poder público. É justo chegar um aplicativo, certo, numa concorrência desleal, sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma normatização e tomar esse espaço dos taxistas? Ponto. Segundo, eu não sou contra a modernidade, eu não sou contra o avanço tecnológico, eu não sou contra a tecnologia de ponta, pelo contrário. Tudo que vier para facilitar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, eu sou a favor, mas sem a injustiça, né? Então, eu acho que deve haver uma transição pacífica para não ver as ameaças. Regulamentar. O Uber regulamentado, por que não o Uber ser feito pelos próprios taxistas? Hoje nós temos 70% dos taxistas são seguradores, não são donos dos seus pontos. Às vezes eles poderiam se dar um prazo e eles mesmos serem uberistas. Mas nada impede, né? Nada impede, exato. Então eu quero construir uma relação pacífica entre a tradição e o pioneirismo com a modernidade e o avanço tecnológico. É possível construir essa ponte. Nós estamos só com 2 minutos. Eu pediria que o Gustavo fizesse a última pergunta. Penúltima, que eu quero terminar. Que inclusive o que ele fez, que eu também queria saber. O que o senhor está preparando? O senhor vai ser o prefeito da cidade dos 300 anos. Exatamente. Isso. Bom, eu não penso só, claro,
festividades vamos ter, né? O cuiabano é festivo. Sim, o cuiabano é festivo. O povo, claro. um calor humano. E eu até tenho dito. O povo precisa sorrir de vez em quando. Eu até tenho dito, o povo cuiabano é alegre, é festivo, é um calor humano violento, é um calor humano maravilhoso, é hospitaleiro, é devoto, é cristão, é católico, ele é cristão de uma forma geral, é um povo que vive a vida ardentemente e é um povo alegre e festivo. Eu até disse, juntou a fome com a vontade de comer, que agora chegou um prefeito festivo, que gosta de festa, certo? Que gosta de festa, de só pode adiantar badalação. alguma coisa? Então eu vou criar um comitê, entendeu? Um comitê tão logo assuma, para preparar um evento marcante histórico para Cuiabá dos 300 anos. Que inicialmente, claro que esse comitê vai envolver a sociedade organizada, mas inicialmente a minha ideia é de 8 de abril de 2018 a 8 de abril de 2019 vir uma sucessão de acontecimentos, certo? De acontecimentos, fatos e acontecimentos históricos, contemporâneos, futuros, obras, ações, ou seja, uma série de até o 8 de abril de 2019, a data dos 300 anos, para marcar esse momento histórico e festivo. Uma mescla de momentos festivos com ações políticas práticas que demonstram o porquê que chegamos aos 300 anos com essa pujança e essa perspectiva enorme de futuro. Prefeito, para encerrar a nossa conversa, eu pediria o seguinte: o senhor é filho de um político que, apesar da morte prematura, deixou uma lembrança muito luminosa. Eu queria que o senhor me respondesse o seguinte: se ele fosse vivo, que tipo de dúvida o senhor procuraria resolver com ele ou que conselho pediria? Queria que o senhor encerrasse com isso. Fala, pai, como fazer para melhorar a vida do povo cuiabano? Então, me dá o caminho, me ajuda, certo? Que sem você foi duro. Então, agora com ele ao meu lado seria muito mais fácil, pela vida, pela própria presença do pai já seria maravilhoso. Mas pela sua estatura política, pelo que ele representou no passado, seria, com a sua inteligência aguçada, pedir a ele o que a gente poderia junto fazer para melhorar a vida do povo cuiabano. Acho que ele me daria, principalmente, o principal conselho, que é o que eu busco fazer, e é o que eu busquei nas ruas, isso que seria o principal conselho dele, é essa aproximação. Filho, se aproxima do povo. Não saia de perto dele. Foi ele que te elegeu, foi nas ruas que você sentiu o carinho e a empolgação com a sua candidatura. Esse povo precisa de você. Seja um prefeito presente na vida das pessoas, seja um prefeito presente na vida da cidade, que o mais você vai conseguir, o mais virá. Perfeito. Termina aqui o Livre com o prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Agradeço a participação do Luiz Antônio Vale, do Gustavo e do prefeito. Prefeito, muito obrigado pela franqueza com que o senhor respondeu às nossas perguntas e continue assim. Se eu puder fazer uma sugestão, porque é raro político admitir, por exemplo, que o senhor admitiu no segundo bloco, que existe o sentimento da honra e que há limites. Eu acho que o Brasil precisa de limites. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Eu tenho tempo? Claro. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado, professor Luiz Antônio. Muito obrigado, jornalista Gustavo Oliveira. Muito obrigado, telespectador. Primeiramente, quero reiterar a minha honra e meu orgulho, certo, de estar aqui com esses ícones, né, da comunicação, do nosso jornalismo. E segundo, que o político tem que prestar contas. O gestor tem que prestar contas e tem que mostrar a cara e dizer o que pretende fazer e mostrar aí as suas metas, perspectivas e compromissos com a população. Hoje eu deixo de ser aquele deputado tribuno, falante, questionador, fiscalizador, para ser o líder da mais pujante cidade, da mais pujante capital brasileira. O líder de 600 mil vidas que esperam muito de mim. Então agora o equilíbrio, a responsabilidade, a ponderação e a boa e saudável articulação política em todos os níveis é uma prática recomendável a todo gestor moderno. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e até a próxima terça-feira.